tudo bem? Bom, vamos lá, tarde chuvosa em São Paulo. Vamos por uma série um pouco diferente hoje. Livros sobre sociologia, história, coisas que mexeram com a nossa sociedade como um todo. Que são leituras bem enriquecedoras, um pouco fora do comum e temas bem diferentes, mas que eu acho que vocês podem gostar, beleza? Primeira delas, Uma Breve História da Riqueza. Pois é, não sei se vocês já viram essa série aqui, é super legal, tem outros livros também como Uma Breve História do Mundo, Uma Breve História do Século XX, Uma Breve História do Século XIX, muito interessante mesmo, vamos entrar mais em detalhe. Depois, o livro do Paul Krugman, é um livro que fala sobre a história da depressão econômica de 2008 nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o Paul Krugman foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia, e hoje ele é um comentarista também do New York Times, ele é super prestigiado na área de economia. E nesse livro aqui ele entra num detalhe bem importante, explica a fundo o que aconteceu na crise de 2008. Vamos lá. E o próximo deles, Being Global, sendo global, né? Então é um livro que fala sobre como hoje em dia está cada vez mais importante que a gente tenha uma mentalidade global. E como desenvolver a nossa mentalidade global muitas vezes, cada vez mais, e até sem dinheiro, e sobre como essa questão da mentalidade acaba influenciando na nossa vida, na nossa carreira, e ele conta um pouco da experiência dele. Bom, vamos lá, entrando no detalhe agora então. O primeiro deles, que é Uma Breve História da Riqueza. Então, o nome pode parecer um pouco estranho, Uma Breve História da Riqueza, mas o que será que esse livro tenta abordar, e por que é interessante a gente conhecer? Bom, vou tentar dar a minha resposta aqui. Basicamente, esse livro explica alguns dos fundamentos básicos para que alguns países, principalmente, não tanto empresas, mas países, pudessem se desenvolver, algumas sociedades como um todo, tendo um êxito financeiro maior do que algumas outras. Então, um exemplo só, eu não vou entrar tanto no detalhe do livro, mas um exemplo, proteção à propriedade intelectual, proteção ao direito de necessidade privada. São coisas que esse autor argumenta muito bem, que foram extremamente importantes para o desenvolvimento de algumas nações. Aí é claro que você pode entrar um pouco na discussão de capitalismo versus socialismo, mas basicamente o que a gente tem nesse livro aqui é como um capitalismo pode ser bem sucedido e por que muitas vezes algumas sociedades não conseguiram se manter socialistas, principalmente no começo da era, e outras acabaram se desenvolvendo muito bem. E eu acho isso importante, independente da opinião que você tenha sobre o tema, porque é um negócio interessante da gente entender o porquê, desde lá de trás, como vem acontecendo. E, bom, olhando para o passado, a gente pode tentar entender o presente e talvez até tentar projetar algumas coisas do futuro. E é uma leitura um pouco pesada, só que eu acho muito, muito interessante mesmo. A gente consegue entender muito mais do mundo à nossa volta com esse livro aqui. Então super, super recomendo. Uma discussão super bacana. Vai servir para você em discussão de bar, em discussão de churrasco. Vai servir para você até se você pretende montar uma empresa, ou até para você votar, talvez, enfim. Eu acho um livro bem interessante, beleza? Próximo. O livro do Paul Krugman. Esse cara aqui é fera, já li alguns livros dele e eu gosto bastante. Esse livrinho aqui é bem curto, deve existir versão em português também. E o que ele tenta explicar aqui é de uma maneira bem simples, numa linguagem bem popular, o que aconteceu naquela famosa crise de 2008 nos Estados Unidos e que acabou virando uma crise mundial. Então, mesmo se você não gosta muito de economia, se você for aquelas pessoas que pensam, mas eu não gosto de economia, negócios, é muito chato. Bom, eu acho que isso influencia na nossa vida diariamente. Como eu falei, esse livro é bem curtinho, ele é simples, ele tenta ter uma linguagem que atinge todos os públicos. E, bom, a gente entender isso também ajuda a evitar cair na mesma armadilha uma vez mais. E aqui ele conta também, de uma certa maneira, como as fraudes dos grandes bancos, como o sistema está programado para que, às vezes, alguns ricos, alguns poucos, aqueles que dominam o sistema saiam por cima, e todos os danos que esses grandes bancos muitas vezes fizeram, e até as entidades governamentais dos Estados Unidos acabaram fazendo para a população como um todo.
E existem filmes também sobre essa história, existem outros livros, outros documentários, mas entender os fundamentos dessa crise econômica, o que levou a essa grande crise e o seu desdobramento é importante. E com certeza isso aqui é algo que, se as crianças já não estiverem estudando na escola hoje, assim como nós ouvimos falar da crise de 32, claro que de 28, claro que em outras proporções, isso aqui vai ser estudado nos livros de história também, beleza? Então, se você quiser, pode procurar artigos do Paul Krugman também, do The New York Times. Às vezes tem até coisa traduzida, eu já achei no Google muita coisa em português traduzida dele. Então, pode ser uma boa leitura também, ok? Vamos lá. Por último, não menos importante, esse livro aqui, Being Global. Então, foi um livro que foi publicado pela Harvard Business Review Press. E também é uma leitura simples, é uma leitura fácil também. Vocês podem ver que também é um livro pequeno. E basicamente ele fala sobre a mentalidade. Então não é que ele dê dicas de viagem, não é nada disso. Não é que ele entre na sociologia da diferença entre os governos, mas ele conta um pouco da experiência dele em diferentes países e como você pode se adaptar um pouco melhor a diferentes culturas. Então ele dá dicas de algumas técnicas bem interessantes nesse sentido. E ele mostra como o mundo está interconectado hoje. Claro, isso é algo que todo mundo já sabe, mas como muitas vezes, sem a gente perceber, a globalização influi totalmente nas nossas vidas. E como a gente pode se aproveitar disso, e como que a gente pode mudar a nossa mentalidade, e se não pode vencê-los, junte-se a eles, mais ou menos isso. Acho uma leitura bem interessante também. Acredito que pode enriquecer bastante a questão da mentalidade multicultural, ok? Bom, beleza? Essas foram as dicas de hoje, então. Obrigadão, pessoal. Até mais!